Bora lá? Arrô, meu povo! A nossa vida se resume muitas vezes a uma quinta série. Tem gente que é o aluno, que não percebeu que cresceu, ainda quer fazer brincadeira de criança. Tem gente que é um inspetor, que quer mandar na vida de todo mundo, colocar ordem. Alguém riu aqui. Tem gente que é o diretor, que só quer aparecer lá de vez em quando. Isso, eu não estou generalizando, nem julgando quem é diretor, inspetor, nem nada, tá, gente? Tem gente que é o professor, que adora ensinar. E aí, são papéis que a gente escolhe. Esse é o rolê da liberdade. A gente escolhe cada papel que a gente vai interpretar na nossa vida. Às vezes a gente cansa de ser o aluno chorão, né? E mimado. Não quer crescer, ele quer ficar no lugar do diretor. Ele pode ficar no lugar do diretor. Mas aí ele tem que abrir a própria escola. Porque mandar na escola dos outros não rola. Então, na nossa vida, a gente precisa entender qual é o papel que a gente se colocou e assumir as responsabilidades dele. Porque quando a gente não se enquadra na nossa própria vida ou no nosso próprio papel, a gente se perde. Se perde da gente mesmo, dentro da nossa própria história. Porque o aluno tá ali para aprender, ele não tá para dominar, ele não tá para mandar, ele não tá para dar ordem. Ele tá ali simplesmente para aprender. O inspetor tá ali para receber ordem e para ajustar. O professor tá ali para ensinar e o diretor tá ali para coordenar. E assim a gente se coloca em vários lugares na nossa vida. Porque às vezes dentro do nosso trabalho a gente pode ser aluno, dentro da espiritualidade a gente pode ser diretor, dentro da nossa família a gente é professor. Varia. E essa variação, ela precisa estar esclarecida na nossa mente. Gente, o trabalho pra mim hoje foi assim, não sei nada. Literalmente, não sei. Eu tava até comentando com o Rafa, a gente separou as músicas, aí eu ficava pra ele, tá bom. Aí ele fazia, tá. Eu falava, porque eu não sei. Tipo, eu senti e coloquei. E nesse de sentir e colocar, sempre tá certo, vocês concordam? Sempre tá certo. Porque a gente colocou música, por exemplo, que eu canto no Sagrado Feminino. A gente colocou música no roteiro que eu não pensaria em cantar na esquerda, mas que eu senti de cantar. E nesse sentir de cantar, eu tenho certeza que alguém estava precisando ouvir. A melodia, a letra, se afinizar, se curar através disso. Então, às vezes, a gente quer saber tudo. Quer saber qual é o papel de aluno e o que o aluno faz. Quer saber qual é o papel do professor e o que o professor faz. Mas, às vezes, a gente não sabe também. Às vezes, a gente não sabe interpretar o nosso próprio papel na nossa vida. Porque a gente fica perdido dentro dos papéis que a gente escolheu e que a gente exerce em todos os lugares. E como eu disse, a gente pode mudar o papel. É isso que simboliza a liberdade. Você tem liberdade de ir aonde você quiser. Você tem liberdade de frequentar o lugar que você quiser. Você tem liberdade de ter a profissão que você quiser. Ai, madrinha, eu quero ser astronauta. Começa a estudar. Ué. Ah, mas eu tenho 50 anos. Vai na fé. Pode ser que não dê tempo de você ir pra Lua. Mas você vai ser astronauta. A gente tem que honrar também o que eu fiz no passado. Sim ou não? Porque não adianta a gente querer todo momento começar do zero. É impossível. Porque a gente já tem a nossa história. E tendo a nossa história, a gente já tem os nossos saberes. A gente já tem as nossas crenças. A gente já tem percepções sobre como as coisas funcionam. Nada te impede de mudar o papel, desde que você assuma a responsabilidade dessa mudança. Porque às vezes a mudança ela é estrutural. E se a minha mudança é estrutural, eu preciso mexer na minha estrutura. Não adianta. E às vezes essa estrutura são coisas que a gente tem apego, que a gente não quer liberar. Que a gente sabe que precisa, mas não quer. E aí que a nossa cabeça entra em parafuso. Porque daí é o momento que muita gente fala, eu sei que eu preciso, mas eu não quero. E aí, meus irmãos, como eu sempre falo, bem-vindo à vida adulta. Porque a vida adulta, ela sempre vai te cobrar você fazer o que precisa.
Porque se você fizer só o que você quer, talvez dê ruim. 98% de chance de dar ruim. Porque a gente não sabe ainda diferenciar se o que quer o meu coração é a minha mente. E aí que tá o pulo do gato. Eu preciso entender se é o meu coração falando através da minha alma. Aí a minha mente entra a serviço, para me ajudar nessas transformações. Agora, se essa mudança advém da minha mente, talvez, só talvez, venha do meu ego. Do meu ego de querer corresponder às expectativas dos outros, do meu ego de querer ser vista como uma pessoa boa, ou boazinha. Porque tem diferença de boa e boazinha, eu sempre falo aqui, pra quem nunca ouviu, vou falar agora. A pessoa boa, ela é eficiente, a pessoa boazinha, ela faz o que você quer. E fazer o que quer, nem sempre dá bom. Imagina se eu faço tudo que minha filha de 11 anos quer. Oi? Lascou. Eu vou criar uma pessoa completamente alheia à realidade. Então, dentro do papel de mãe, eu preciso ser ruim. Não sendo ruim, de verdade. Mas eu preciso entender que muitas vezes a pessoa que eu estou ajudando, ensinando ou fazendo, ou me doando, ela não tem capacidade de interpretar a minha ação como boa. Ela enxerga como restritiva, ela enxerga como chatice. Ai, só fala não, ai, não deixa eu fazer nada, não deixa eu pular do muro. Ai, que menina chata, não deixa eu fazer uma tatuagem. Então, às vezes, os nãos que a gente recebe são altamente amorosos. Extremamente amorosos. E às vezes a gente não tem capacidade de perceber. Porque assim como quem for pai ou mãe, ou tem sobrinho perto, afilhado perto, tem criança perto, entende que para criança a gente tem que falar não. Senão acabou. Acabou. Acabei com a vida da criança. Porque se ela receber sim durante uma vida inteira, e aí ela virar adulto, o primeiro não que ela receber, ela entra em depressão. Sem dizer coisas piores, que eu não quero nem trazer essa energia pra cá. Mas é isso que acontece. Porque não teve frustração na vida. A natureza ensina a gente que a frustração fortalece. Quer um exemplo? A árvore, quando ela tá crescendo, ela cresce num ramo super fininho. Sabe por que aquele ramo engrossa? Porque o vento bate. E aí o DNA da árvore fala, opa, tem muito vento, eu preciso aumentar. Eu preciso fortalecer. E isso também acontece com a gente. Os ventos que batem nos fortalecem e não nos quebram. E tudo isso sempre vai estar linkado com o tamanho da minha raiz. Ou seja, a minha sombra. É a minha sombra que me fortalece. Porque o quanto que eu tiver de raiz de flor para fora, eu tenho de raiz para dentro. Tudo nesta existência é dual. Dual no sentido de luz e sombra. Nosso papel ainda de interpretar tudo como uma coisa só ainda está muito longe. Porque a gente ainda tem uma necessidade de separar o bem e o mal, o positivo do negativo, a luz da sombra. E a gente esquece que a espiritualidade também é luz e sombra. Só que a espiritualidade de luz se nutre na sombra, que está sendo guiada para a iluminação. Essa é a diferença. Então, trabalhar as nossas sombras é trabalhar um campo riquíssimo de nutrição para a nossa existência. Olhar para aquilo que está desviado, para os nossos defeitos. Eu nem gosto muito dessa palavra, mas eu acho que ela é mais usual, cabe aqui. Eu preciso olhar para as minhas teimosias, para as minhas mágoas, para os meus desafios, para os meus xingamentos, para as minhas resistências. Se eu não olhar para isso, quando eu for para fora, qualquer vento que bater, me quebra. Me quebra. E aí é muito mais difícil resgatar um ser quebrado do que trabalhar a própria sombra. Mas muito mais difícil. E dentro desse processo é que está a expansão de consciência. Se eu entendo que na minha sombra tem um ser mimado, na minha sombra tem um ser que tem apego, na minha sombra tem um ser que se irrita facilmente,
Aonde que eu preciso olhar? Lá dentro. Porque quando eu olho lá dentro, quando isso aflorar, vai aflorar já fortalecido. Já fortalecido. E aí a quinta série passa despercebido. Porque daí a gente sabe qual é o nosso lugar, a gente respeita o nosso lugar, os acordos que nós fizemos, os lugares que eu frequento, as pessoas que eu me relaciono, entendendo qual é o meu papel dentro de cada uma das minhas relações. E quando eu falo quinta série, gente, quem daqui não estudou numa quinta série caótica? É um caos. Quem é professora você dá aula para quinta série, Aninha? Já deu. Quinta série é aquele misto de criança mimada com um ser que acha que é adulto. Não é? E tá tudo bem, todos nós já passamos por isso. A gente já está, na minha época, tá, gente? Eu sou antiga. Eu tenho um DNA antigo. Quinta série era ginásio, que a gente chamava. Eu já era do ginásio. Quarta série, você é criança. É 1 ano de diferença. Mas a gente olhava com essa soberba. Você é da quinta série, sai daqui, não vou fazer amizade com você. Porque a gente se sente adulto. Mesmo não sendo nada adulto. Às vezes a gente não é adulto quando é adulto. Às vezes a gente tem 30, 40, 50 e não é adulto. Porque as nossas ações e reações são infantis. E aí o que a gente faz com isso? Senta em cima? Não, vai curar. Vai trabalhar. Um trabalho de ayahuasca é incrível para isso. Não tem só ayahuasca. Tem vários outros caminhos. Religiosos, psicológicos, de trabalho. A vida que bate, ó. Bate e fortalece. Assopra e fortalece. Pra gente entender os nossos papéis. E tem chatice em todos eles. Todos eles. É chato ser aluno. É chato ser inspetor. É chato ser professor. É chato ser diretor. Mas também é legal ser aluno, é legal ser inspetor, é legal ser professor, é legal ser diretor. Porque tudo é luz e sombra. O que cabe a mim é respeitar o meu papel e entender o que é bom e o que é ruim. Tá ruim? Muda. Quer virar diretor? Monta a sua escola. Simples assim. Ah, não é tão simples, né, madrinha? Não, igual do diretor, também não foi fácil ele montar. Também não foi. A gente nunca sabe qual foi o caminho que o outro percorreu para chegar onde tá. É muito fácil, da onde a gente tá, a gente olhar e falar assim, eu quero isso. Ok, pague o preço. Quando eu falo de pagar o preço, nem sempre é financeiro. É tempo, é dedicação, é história, é aprendizado, é tombo, é mais tombo, é mais um pouquinho de tombo, até você levantar e falar, acho que entendi. Aí muda tudo. Tava falando com a Ana no começo. Eu falei, quando eu percebo um padrão de comportamento em mim, eu vou e mudo. E aí eu falo, não sei mais. Não sei. Se é assim, não sei. Hoje eu não sei. Hoje talvez eu não seja. Hoje eu sou assado, amanhã eu sou cozida, depois de amanhã eu sou frita. E aí isso porque eu cuido só da minha vida. Mais ou menos. Porque eu sou terapeuta, né? Eu também ajudo as pessoas a cuidar delas. Mas vamos falar da minha vida privada? Na minha vida privada só cuido da minha vida. Imagina se a gente cuidar da vida de todo mundo. Dando palpite, enfiando o dedo. Sem ter percorrido a história do outro, para saber por que ele chegou lá. E como chegou lá. Sabe aquela história de só ver os tombos que leva, não ver as pingas que toma? É real isso. É real. Só que todo mundo toma pinga para levar os tombos. Isso é lei. Não tem jeito. Se você quer assumir um novo papel na sua vida, entenda. Você vai começar como criança. Você vai aprender a andar. Ou primeiro você vai aprender a engatinhar, depois você vai aprender a andar. Aí você vai começar a se vestir sozinho. Aí as coisas começam a se tornar um pouco mais fáceis. Porém os problemas sempre cada vez mais difíceis. Porque o problema de alguém que está no 3º ano do ensino médio não é o problema de quem está no 5º ano do ensino fundamental. A gente cresce e eles pioram. Quem aqui não adoraria fazer o Enem com provinha de primeira série? Todo mundo ia gostar.
Tudo bem, vocês já passaram da fase do Enem? Falei inglês aqui? Tá, vamos lá. Quem quer prestar vestibular, quem quer prestar para OAB, quem quer fazer, sei lá, alguma prova que é difícil, mas a gente adoraria ser o negócio que é babinha, né? Que é fácil. Mas a arte imita a vida. O tempo inteiro. Existem pinturas super complexas que você tem que parar na frente dela para tentar entender um pouquinho. Tem pintura que você mata só de olhar. Olha ali, ó, são os orixás. Por quê? Porque eu já reconheço, porque eles estão aqui, dentro de mim, dentro da minha cabeça. Eu já estudei, eu sei o que cada um simboliza, eu sei quais são as frequências. Porque eu tomei muita pinga. Eu não nasci olhando para os orixás e falando, esse aqui é não sei o quê. Tem criança da nova era que vem com esse dom. Eu não vim. E se eu não vim, eu preciso correr atrás do que eu quero. E pagar os preços. Pagar o preço. Pagar o preço de entender sobre os orixás, na minha vida, foi estudar sobre eles. Foi trabalhar numa corrente de Umbanda. Foi entender na íntegra, dentro de uma religião e dentro da ayahuasca. Sei tudo? Não, acabei de falar isso pra vocês. Não sei nada. Porque várias vezes dentro de um ritual aparece uma frequência de algo que eu tinha certeza que eu sabia qual era a frequência. Agora não sei mais. Nossa, veio novidade. Mas eu aprendi a gostar disso. Eu aprendi a gostar de quando eu aprendo coisas novas sobre algo velho. Algo que é velho pra mim. Mas eu tive que baixar muito a minha arrogância. Porque a gente é arrogante. Isso daí eu já sei. Que tal pessoa tá falando, eu já sei. Às vezes é um ponto que ela vai falar que vai fazer assim na sua cabeça. E vai explodir sabedoria. Mas a gente não quer. Porque a gente quer continuar no nosso papel que a gente escolheu. Seja ele qual for. Só não escolha um papel de enfiar o dedo na cara dos outros sem saber qual foi a caminhada do outro. Não façam isso. Vocês vão perder o tempo de vocês. Vocês vão se machucar, vocês vão machucar outra pessoa. Isso não vai dar em nada, porque vocês não vão aprender com essa situação. Talvez só vão aprender a não fazer mais. Mas só vai aprender a não fazer mais quando doer o suficiente. E até essa dor ser o suficiente para você falar o que entendi, talvez demore anos, vidas. E aí quando a gente fala sobre Exu falar sobre abertura de caminho, é isso. Filho, eu abro o caminho para você, só pago o preço. Você quer virar diretor? Eu te ajudo, mas você vai ter que aprender. Você quer ficar rico? Você vai ter que aprender a lidar com o seu dinheiro. Você quer virar professor? Você vai ter que aprender, você vai ter que fazer a faculdade, você vai ter que ensinar direito. Esse é o preço que a gente paga pelos caminhos abertos. É muito raro, e eu tô falando como espiritualista, médium que sou, é muito raro caminhos fechados. Mas é muito raro, muito raro. Geralmente a gente tem percepção de um caminho fechado quando a gente tá cheio de crença sobre aquilo. Eu não posso, eu não mereço. É feio, não posso, babá. Esse é o primeiro ponto de caminho fechado, é dentro da gente. Segundo é quando aquilo não vai te trazer evolução nenhuma, o universo fecha. Fecha. Você pode bater na porta, chorar, esmilinguar, porque o universo só vai mandar pra gente aquilo que vai fazer com que a gente evolua. Posso dar seu exemplo com a polícia, Tchai? O Rafa tentou prestar pra entrar na polícia há muito tempo. Foram 5 anos? 5, 6 anos. Estudando, inclusive conheceu a esposa dele estudando no cursinho pra polícia. Não passou. 6 anos estudando, fazendo prova, se dedicando, pagando o curso, que não é de graça. Aí, anos depois, ele toma a ayahuasca. A ayahuasca fala, filho, se você tivesse passado hoje, você não estava aqui, você estava morto. E mostrou, inclusive, o jeito que ele ia morrer, como ele ia ser enterrado. Que é pra ele ter certeza que realmente não seria uma boa escolha. Peraí, deixa eu cortar esse sonho pela raiz. Porque daí eu não vou nem titubear. Então, caminhos fechados, meus irmãos, ou ele parte de você, ou ele parte de um processo que não vai te evoluir. Não, mas eu sou teimosa, porque agora que tá difícil é que eu quero.
Agora que tá difícil é que eu quero. Só que antes de olhar para isso, querer, tá tudo certo. Muitas vezes o nosso coração tá pedindo, a nossa espiritualidade está falando, você vai conseguir, e você vai conseguir. Só que você precisa pagar o preço antes de chegar. E o preço é aprendizado. A gente tem que pagar alguns preços para a gente chegar no patamar daquilo que a gente quer. Quem estuda a lei da atração aqui, com os Big Boss da lei da atração, o que eles falam? Você tem que chegar na frequência daquilo que você quer atrair. Como que eu chego nessa frequência? Estudando, me melhorando, trabalhando as minhas crenças. É assim que a gente cresce. Para qualquer coisa. Nada cai do céu. Até a chuva, precisa a água sair daqui e ir lá para cima para depois cair. Quem ia responder? A chuva cai, madrinha. Cai, mas ó, teve ralação do planeta para poder criar essa água lá em cima e ela pesar e cair aqui. E a gente polui a água ainda, né? Imagina a chuva que a gente recebe de água poluída. Então precisamos ter consciência sobre os papéis que a gente exerce, sobre os caminhos que a gente quer entrar e entendendo que aquilo que eu quero tem um preço. E geralmente ele está ligado ao valor. E esse preço, pouquíssima parte dele é dinheiro. Às vezes é um curso que você vai fazer, às vezes é uma terapia que você vai fazer, às vezes é algo que você precisa comprar, é um livro. Tudo certo. Eu costumo dizer e eu repito, até que essa minha verdade se mostre o contrário. Tudo que eu pago com dinheiro é muito barato. Mas é muito barato. Independente do preço. Porque o que eu tenho que pagar com a minha alma, gente, e às vezes eu nem era aquilo que eu queria. Às vezes era o que a minha cabeça queria, às vezes era para cumprir expectativa, às vezes era para isso, para aquilo. Mas a gente está aqui para aprender, para crescer e evoluir. E aí a gente traz duas forças, uma de liberdade e outra de abertura de caminho, firmeza, proteção, limpeza. A gente olha para os ciganos e não se compreende neles. Porque na liberdade eles se permitem se mudar. E na liberdade eles também se permitem ficar. Porque a liberdade está dentro. É a liberdade de escolher o caminho. É a liberdade de escolher aonde eu vou me filiar, com que eu me afinizo. É tipo aquela, onde você amarrou seu burro? Onde você amarrou seu burro? Quais foram os compromissos que você acertou, mas que talvez hoje você não queira mais? E não querer mais é a tua liberdade de sair, de terminar, de fechar. A gente quebra até contrato espiritual de outras vidas, gente. Você não quebra um contrato dessa vida? A gente tem essa liberdade. E é dessa liberdade que os ciganos falam. Porque é através desse sentir de liberdade que a prosperidade se apresenta. Que a prosperidade está na multiplicidade de caminhos. Todos eles estão ali, a seu dispor. Só que você tem que ter a consciência que você vai pagar o preço. E Exu abrindo caminho, adoidado, para todo mundo. Abrindo, limpando, fechando, faz isso, faz aquilo outro. E a gente chorando. Porque o caminho não abre, porque não fez no meu tempo. Porque a gente é ainda arrogante a ponto de achar que é agora. Mas eu quero agora, por que não é agora? O universo não é um estalar de dedos? O universo, você não. Talvez você precise caminhar mais um pouquinho para chegar na frequência daquilo que você quer. Não é o que você quer? Paga o preço. Estudando, se melhorando, se limpando, se reenergizando. Não sei, porque eu não sei o que você quer. Então a gente precisa saber o que a gente quer, qual é o papel que a gente exerce. Nosso direito de liberdade de ir e vir, de quebrar contratos, de renovar, de se reinventar. Isso é liberdade. É isso, meus amores. Foi um trabalhão. Então levem essa consciência para vocês, para a vida. Para vocês tomarem boas decisões baseadas naquilo que realmente é importante para vocês. Cuidado com afiliações. Cuidado com promessas. Porque às vezes... Tem um meme, né, na internet, eu sou bem esse meme. Eu marco de sair com as pessoas e eu não fico pensando no meu do futuro, se ele quer. Aí no dia de sair eu não quero.
caramba, mas por que eu marquei? Queria tanto ficar aqui no meu sofazinho, descansando. O meu eu do futuro só se lasca comigo. Eu loto a agenda dela, falo, o eu do futuro vai dar conta. Só que aí quando chega eu falo, não quero. Fechou, meus amores? Gratidão pela presença de vocês, que vocês saiam daqui muito melhores do que entraram, mais conscientes, e coloquem isso em prática. Põe isso pra girar na vida. Todos os ensinamentos dos Exus. Se fez sentido essa palestra, leva pro coração. Se não, também descarta, tá? Que a madrinha tá assim, ó. Não sei de nada. Real. Gratidão pela presença de vocês. Que Exu sempre nos abençoe, nos ilumine e abra os nossos caminhos. Laroê!